A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Hoje eu vou falar do que Deus colocou no meu coração, que fala sobre o corpo, fala sobre a alma e fala sobre o espírito. Quero deixar bem claro que eu não sei de tudo, né? Porque eu ainda estou aprendendo e quero cada dia aprender mais com o Senhor dos Exércitos. Quero cada dia mais aprender com o Senhor Jesus. Quero cada dia mais eu aprender com o Espírito Santo. Tanto se for me entregue diretamente, como também entregue-me por meio de irmãos que eu sei que buscam ao Senhor, buscam a presença de Deus. Aleluia. Porque temos que ser humilde para reconhecer que alguns irmãos recebem também da parte de Deus e nos ensina, porque nós somos um corpo só, nós somos o corpo de Cristo na terra. Glória a Deus. Eu vou falar aqui da tricotomia. Tricotomia. Tricotomia é o espírito, o corpo e a alma. E eu vou dar algumas passagens da Bíblia para falar, né, e para enfatizar a doutrina do corpo, da alma e do espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tricotomia. Espírito, corpo igual a alma. Eu vim aqui meditando com o Senhor, li a Bíblia no dia de hoje, né? Hoje é dia 7/1/2023. Lendo a Bíblia de 8h30 da noite até as 10 horas. E o Senhor já tinha falado comigo fazer esse vídeo. Aí eu guardei comigo, não fiz. Aí quando eu estava lendo hoje, ele me lembrou, me deu algumas coisas a mais e eu anotei aqui. Então vamos lá, vamos falar da tricotomia. Espírito mais corpo igual a alma. O espírito é o seguinte: Deus soprou quando nós estávamos sendo gerados na barriga da nossa mãe. E eu notei aqui que o espírito ele é uma energia que vem de Deus. Uma energia que vem de Deus, né? Uma porque nós já estávamos no reino celestial e ele enviou esse espírito e o espírito entrou dentro da barriga da nossa mãe, né? E se juntou à matéria, que é o corpo que estava sendo surgido dentro da barriga da mãe. Então o espírito é enviado por Deus. E esse espírito não é como o Espírito Santo, é o espírito que Deus envia para dar vida ao corpo. E como eu notei aqui, ele veio com uma energia. Porque como é que o nosso corpo funciona? Né? Se a gente não está ligado em nada. Então, o que liga o nosso corpo é a energia, que é o espírito que Deus envia na matéria, que nós chamamos de corpo. Ponto. Então, o espírito é uma energia que vem de Deus e que, quando entra no corpo, né, ela surge a alma. E você vai entender agora. Então, o espírito é uma energia que vem de Deus. Entra na matéria do bebê, que está dentro da barriga, que é o corpo humano, né? E eu anotei aqui que o nosso corpo é uma casa, é o homem carnal. O nosso corpo é uma casa, né? Que é o homem carnal. Ou seja, o espírito liga o corpo, porque o corpo sem espírito está morto. Ele não funciona. Quer ver? Lá no Éden, quando o Adão ele foi criado do barro, não sei como que Deus faz isso. Deus é poderoso para fazer o que ele quiser, porque está escrito que para Deus nada é impossível. Fez do barro, ele soprou ali o espírito pela narina, entrou dentro do barro, na forma de homem, e
surgiu o corpo. Surgiu o corpo. Isso foi o primeiro homem. Depois o restante foi tudo por relações. E assim, quando o espírito entra no corpo, liga ele e ele começa a funcionar como homem carnal. Que é o corpo, é o homem carnal. Beleza. O espírito é soprado por Deus, entra na matéria que nós chamamos de corpo, que é um homem carnal, liga ele. Quando liga ele, vem a alma. Vem a alma. E a alma é o homem espiritual. A alma é a cópia do corpo. Mas é um ser espiritual, é invisível. Mas a alma é a cópia do corpo humano, que é uma casa. E dentro do corpo está a alma. Dentro do corpo está a alma. Vamos lá, em 1 Coríntios. Vou confirmar para vocês aqui. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 19. O que está escrito? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o nosso corpo é uma casa e o Espírito Santo mora aqui dentro, mas eu vou chegar no Espírito ainda, Espírito Santo. Então, a alma mora aqui dentro. A alma morando aqui dentro, e quando nós nos convertemos e nos voltamos para Deus, o que acontece? Nós recebemos o Espírito Santo e somos selados. Ou seja, o Espírito dá vida ao corpo, dando vida ao corpo surge a alma, e a alma mora dentro do corpo, que é uma casa, que é o corpo carnal, que é o homem carnal. A alma é o homem espiritual. Quando nós confessamos Jesus, ele nos aceita, né? Recebemos o Espírito Santo, ele mora dentro do corpo, ele vem para dentro do corpo, que é o homem carnal, e o Espírito Santo, aí eu estou falando de mim mesmo, eu acredito que quando ele sela a nossa alma, eu acredito que, isso eu estou falando de mim mesmo, eu não tenho essa revelação da parte de Deus, eu não posso acrescentar as coisas, mas eu acredito que quando nós recebemos o Espírito Santo e ele nos sela, ele fica dentro da alma, mas eu não tenho certeza disso. Como eu disse, se alguém souber, algum irmão já recebeu essa revelação, eu vou ficar muito feliz em receber esse ensinamento. Mas eu acredito que nessa parte, o Espírito Santo ele fica dentro da alma, dentro do corpo, selado. O selo do Espírito Santo está em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Vou confirmar aqui. Certinho, Efésios capítulo 4. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele nos sela. O Espírito Santo, ele nos sela. E eu acredito, como eu já disse, isso aqui eu acredito que o Espírito Santo fica dentro da alma, selado dentro do corpo. Tá entendendo? Corpo, a alma está dentro do corpo, o Espírito Santo está dentro do corpo, e eu acredito, eu falando eu, tá? Que o Espírito Santo fica selado dentro do corpo, fica dentro do corpo. Aliás, dentro da alma, isso eu estou dizendo por mim. Glória a Deus. Então essa é a tricotomia que eu acabei de explicar, né? Energia é o espírito, a casa é o corpo humano, que é um homem carnal, a alma, o homem espiritual, e a alma fica dentro do corpo, que quando nós confessamos Jesus, ele nos aceita, o Espírito Santo vem sobre nós, que fica dentro do corpo, e eu acredito que quando ele sela a nossa alma. Glória a Deus. Eu acredito nessa parte, que o Espírito Santo
dentro do corpo, quando ele sela a nossa alma, ele fica dentro da alma. Não posso afirmar essa parte. Beleza. Glória a Deus. E dei as passagens provando que o corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo nos sela e assim sela a nossa alma. Isso eu acreditando. Vamos lá. Em Tiago, capítulo 4, está escrito assim. Vou pegar aqui a Bíblia. Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras. Aí agora eu entro na doutrina do corpo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Agora eu entro na doutrina do corpo. Vocês já ouviram a tricotomia. Então vocês já entenderam que o teu corpo é uma casa, que é o homem carnal. E que a alma ela surge na ligação do espírito com o corpo. O espírito, que é uma energia, liga o corpo. Surge a alma que mora dentro do corpo. Aceitou Jesus, recebe o Espírito Santo dentro do corpo, morando junto da alma, e quando sela, eu acredito que o Espírito Santo sela a alma e fica dentro da alma. Glória a Deus. Então, se você sabe que você é uma casa, o teu corpo é uma casa, e você começa a fazer coisas que desagradam a Deus no seu corpo, como adulterar e fazer do seu corpo o que você pensa, o que você quer, o homem carnal está prevalecendo. E se o homem carnal está prevalecendo, que é as tuas vontades, de fazer a vontade do teu corpo, porque o teu corpo ele luta contra o Espírito Santo, como diz em Gálatas capítulo 5, do versículo 18 até 21, diz ali que o teu corpo ele peleja, ele briga contra o Espírito Santo, ele luta contra o Espírito Santo. E se o seu corpo luta contra o Espírito Santo, significa que você tem que mortificar a tua carne, que é o homem carnal. O homem carnal ele não pode falar mais do que o homem espiritual, que é a tua alma, que recebe o selo do Espírito Santo e o batismo do Espírito. Como é que mortificam o homem carnal? Se você não jejuar, o homem carnal vai ficar sempre falando mais alto do que o homem espiritual, que é a tua alma com o selo do Espírito. Então você tem que jejuar. O cristão tem que jejuar. O recém-convertido tem que jejuar. Mas eu gosto de comer. Aprende a jejuar. Vai devagar. Mas dá uma preguiça, me dá vontade de comer. É o diabo que está jogando seta, né, para que você coma, para que você não cresça espiritualmente. Então tem que matar o homem carnal, tem que matar a vontade do corpo para que o espiritual prevaleça, o homem espiritual. Glória a Deus. Por isso, que quando você não vence o homem carnal, que é as vontades do teu corpo, que briga contra o Espírito Santo, você não vai deixar de largar, você não vai querer largar os brincos, os cordões no pescoço, as maquiagens, as perucas, tanto faz homem e mulher, esmalte homem e mulher, brinco homem e mulher. Você não vai deixar de lado as suas roupas indecentes, né? Você, homem, não vai deixar de andar sem camisa. Você não vai deixar as bermudas de lado, que é uma cueca no mundo espiritual, né? Os topzinhos dessas mulheres que andam por aí, né? São topzinhos. E as bermudinhas das mulheres que no mundo espiritual são peças íntimas. Você não vai deixar as peças sensuais. Por quê? Porque o teu homem carnal, o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele está pedindo as coisas da carne. Você não jejua? Você não ora? Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem demônios que ficam no esmalte. Como é que você vai expulsar esse demônio que está no esmalte, que é um demônio localizado? Ele não toma o corpo todo. É só com jejum e oração. Dando legalidade ao Espírito Santo dominar o que está faltando ser dominado. Se as suas unhas ainda o Espírito Santo não tomou, se os seus olhos com cílios postiços abanando os mosquitos não foi dominado pelo Espírito, então é porque você ainda não está sensível ao Espírito Santo, ou seja, não está fazendo jejum suficiente a ponto de dar passagem ao Espírito de Deus para ele queimar dentro de você e mostrar que você está errada, que você, varão, está errado e que precisa abandonar isso, né? Isso aqui não é uma afronta a nenhum servo de Deus ou escolhido de Deus, ungido de Deus, mas
infelizmente, tem pastores, apóstolos, bispos, liderança em geral, que ainda não estão pregando a doutrina do culto. Abandonaram a doutrina do culto por covardia, porque a igreja vai ficar vazia, que a igreja fique vazia, meu irmão. Mas que você vá para o céu levando aqueles que permanecerem com você, pregando a sã doutrina do corpo, da alma e do espírito. Vamos lá, Tiago capítulo 4. Tiago 4,4, está escrito: adúlteros e adúlteras, adúlteros e adúlteras, homem e mulher, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, adúltero e adúltera. A adúltera é só porque traiu a mulher? Não. Adulterar também significa adulterar uma coisa que foi feita de uma certa forma e está sendo adulterado. Se você misturar água com óleo, está sendo adulterado. Já viu em alguns postos de gasolina aí que tem a fiscalização pega que está adulterado? Então, adulterar não é só atrair a sua esposa, um adúltero, uma adúltera. Significa também você adulterar uma parte da tua vida. O seu corpo, principalmente o seu corpo, você dizendo que é servo de Deus, você está adulterando, colocando um brinco na orelha. Sendo que quando você nasceu da barriga da tua mãe, você veio com a orelha fechada, boazinha, novinha. Quando você não nasceu com esmalte nos dedos, você não nasceu com a roupa indecente, nua, mas depois foi vestida, porque chega no mundo assim, mas é santo. Gente de Deus, a nudez de um bebê é santa, mas depois de um tempo, quando conhece a malícia, se torna imoral, então tem que se vestir, porque o diabo vai tocar. Tá? Então você está adulterando, conforme está escrito a palavra. Você está adulterando o teu corpo, você está adulterando a casa que o Espírito Santo quer habitar. Você tem que matar a tua carne. Você está adulterando, isso pode te condenar. Não estou dizendo que você está condenado, isso pode, então diferencia as coisas. Você pode ser condenado ou condenado por estar adulterando o corpo, que é a casa onde habita o Espírito Santo e é onde até Jesus habita. Porque Jesus falou: eu estou no Pai, Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Amém? Glória a Deus. Então, cuidado para não adulterar. Vou repetir. As coisas que você coloca no mundo do seu corpo, você está se tornando inimigo de Deus. A amizade, ó, aqui, ó, não sabeis, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A amizade do mundo, ou seja, as coisas do mundo te torna inimiga ou inimigo de Deus. Não sei o que estou dizendo, está escrito aqui, por um servo do Senhor, o irmão Tiago. Glória a Deus. Então está dizendo que você está se tornando inimigo ou inimiga de Deus. E não adianta você, Deus não me incomodou com o esmalte ainda. Mas eu estou te falando aqui que não pode. Deus está me usando para te dizer que não pode. Tanto você, irmão, como irmã. Porque tem alguns irmãozinhos que gostam de usar base. Né? Tem gente que está no mundo roqueiro. Eu vejo, canso de ver homem pintado aí, ó, preto, vermelho, né? Brinco em homem, mulher, pince, etc, etc. Tudo isso que não pode. Você não pode adulterar, você entender de uma vez por todas. Você nasceu de uma forma e você quer adulterar, você está pecando. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deixa eu achar aqui onde que está. Deixa eu ver aqui. A Bíblia fala, eu não me lembro aqui qual é o capítulo e versículo, mas a Bíblia fala assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você está ouvindo que tem que fazer o que tem que fazer, tem que tirar. Se você não tira, você está cometendo pecado. Glória a Deus. Vamos lá para outra palavra que o Senhor me deu. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Primeira Tessalonicenses 5:23. Vou repetir. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, tem que manter o corpo conservado, a alma e o espírito, que eu acabei de falar na tricotomia. Que você é um ser tricotômico. Corpo, alma, espírito. O espírito é uma energia que vem de Deus, o corpo é uma casa que é o corpo carnal, e a alma é o homem espiritual que surge com a junção do espírito com a carne. Glória a Deus. E esses três, essa é obrigação tua, não é do teu pastor, não é da tua liderança, é tua manter esse corpo limpo, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu falo, a noiva é quem já está pronta, é quem já renunciou tudo. E quando o piscar de olhos acontecer no arrebatamento, que é o primeiro arrebatamento que Deus já revelou para muitos e para mim também, vai ser aqueles que vão desaparecer, os que estão prontos, que já renunciaram tudo, até mesmo no seu próprio corpo. Não estão mais usando o próprio corpo como uma árvore de Natal ou patati patatá. Acabou. Está limpo, completamente limpo. Andam na doutrina do Senhor com amor, porque amam a Jesus. Esses vão no primeiro arrebatamento, no piscar de olhos. Vão ficar para trás alguns que são rebeldes. Mateus 25, 5 noivas prontas e 5 noivos rebeldes. 5 noivas que obedeciam a Jesus e alguns irmãos rebeldes que não obedeciam completamente, porque ainda estavam sujando o corpo, ainda estavam fazendo coisa no corpo que desagradavam a Deus. Ficaram para trás, aquelas entraram e 5 ficou para trás para buscar azeite no mundo. Por quê? Porque não obedeceram a palavra do Senhor. Né, ficaram zombando da doutrina. Eu vou ver muitos pastores ficando para trás. Eu vou ver muitos apóstolos, muitos bispos, muitos diáconos, muitos diaconisa, pastora, bispa ficando para trás. Sabe por quê? Porque a doutrina do corpo, ela é de Cristo. A doutrina do corpo é para ser obedecida por todos. Não é somente por um. É por toda a igreja do Senhor na terra. Por isso que as 5 virgens prontas, cheias do azeite, foram embora com Cristo. E as outras 5 ficaram para trás. Se você vê, as 10 eram cristãs. Uma revelação aí. E o piscar de olhos, que Jesus fala, naquele dia, um será deixado e outro será levado. Seria piscar de olhos. Eu já tive experiência com isso, Deus me revelou, né, há um tempo atrás, que eu tive um sonho de ver pessoas subindo, muito pouca, brilhando, mas não teve nenhuma manifestação da vinda de Jesus, não teve nada disso. Depois, mais à frente, um colega meu teve um sonho, que ele viu Jesus vindo com anjos e milhares de anjos, e nisso Deus me fez lembrar, lembra do sonho que você teve? Que você viu pessoas voando ao céu, brilhando, ali era minha noiva. E esse sonho que ele teve, eu dei para ele que ele está ficando para trás. Que ele ficou para trás e está indo no segundo, porque ele vai ver os primeiros que foram no piscar de olhos. Esse segundo arrebatamento vai ser na minha vinda com milhares e milhares de anjos. Mas para buscar aqueles que ficaram para trás, que vão se arrepender depois. Porque esses que se arrependeram e ficaram para trás, eles vão ver, eles vão lembrar de como a gente andava e falava com eles, cada doutrina do corpo da alma do espírito, sem maquiagem, sem batom, sem nada disso. Mulher sem calça, andando com saia, 4 dedos abaixo do joelho ou até o pé, dependendo do chamado que Deus deu daquela pessoa, do chamado que Deus deu à igreja. Tem igreja que usa véu, mas Deus que mandou colocar, tem outras que não usa. Tem irmãs que usam véu, tem outras que não usam um véu, que coloca assim, o véu amarrado. Isso é chamado que Deus mostrou, Deus fez para ficar um tempo ou para ficar direto o resto da vida. Então eu respeito as coisas que Deus fala. Porque tem gente que fala, não, Deus me mostrou que a saia é até abaixo do joelho, tá, mas já você perguntou a Deus se Deus mostrou para você que isso era só para a tua igreja ou para, né, algumas irmãs ou todas.
Porque tem irmãs que Deus chamou para usar até o pé. Tá entendendo? Tem irmãs que Deus chamou para usar a saia baixo. Eu já cansei de ouvir testemunho de prostituta que Deus falou, cobre o teu corpo todo. Porque ela era uma prostituta, então o diabo vai tocar no corpo dela todo. Então é preciso cobrir todo o corpo. Tem outras irmãs que não precisa, não foram. Né? Isso não estou generalizando tudo, só as prostitutas, não. Pode acontecer com todo mundo. A minha esposa não foi uma prostituta, mas ela usa até o pé, porque Deus falou, usa até o pé. Deus mandou ela colocar depois de um tempo uma roupa, que é túnica, mandou ela colocar túnica, mas à frente um véu fechando, amarrando. Ela começou com um véu igual da igreja cristã do Brasil, depois amarrado. O mistério dela era outro. Deus que mandou ela colocar. Tanto é que nem eu mesmo entendi, porque eu não sabia desses mistérios. Mas eu consultei a Deus, Deus foi me revelou, fiquei na minha, porque eu não vou lutar contra Deus. Irmão, não luta contra Deus, tu não vai vencer. Não adianta lutar contra Deus, igual eu estou vendo, muitos irmãos falando, não tem pastora, eu não aceito pastora porque não está na Bíblia, irmão. Se Deus levantou e você está impedindo, você está brigando contra Deus. Não, vai acabar perdendo a salvação por causa disso. Vai acabar perdendo a salvação por causa disso. Porque está tentando impedir o chamado de Deus na vida de uma pessoa. Se Deus chamou ela para ser pastora, e você só porque é do tempo antigo, que não tinha pastor ainda, mas se Deus está chamando hoje, quem somos nós, irmãos, para poder pelejar contra Deus? Não vai vencer, irmão. Não vai vencer, minha irmã. Sangue de Jesus tem poder. Deixa os irmãos fazer a vontade. Vamos continuar. Colossenses. Deixa os irmãos fazer a vontade de Deus. Não atrapalhe o chamado, não. Tem muito pastor que não faz o que uma mulher faz. Colossenses capítulo 1. Versículo 21 e 22. Olha o que está escrito. Colossenses capítulo 1, versículo 22. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, Colossenses capítulo 1, do versículo 21 até o 23. Melhor, do versículo 21 até o 23. Olha o versículo 21. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Então, assim, no outro tempo, quando você não era convertido, quando você não era cristão, você fazia só besteira, só obras más, você pecava que só, mas você não tinha entendimento. Agora não tem desculpa você está ouvindo eu falar aqui que você não pode usar as coisas do mundo. Eu coloquei um vídeo aí falando da doutrina do corpo. A doutrina do corpo na Bíblia, onde tem umas mulheres com saia, tem dois aí. A doutrina do corpo e a doutrina do corpo na Bíblia. Eu já coloquei no canal. Então, assim, são um vídeo com as mulheres com saia. Já faz uns 3 anos já que está aí, né? Mas dá para dar um bom entendimento, né? Claro que Deus começou a mostrar mais coisa. Tem alguns irmãos que receberam outros mistérios também. Tem inúmeros testemunhos de pessoas que mudaram sua vida depois que ouviram o testemunho. Então, cuidado em usar o teu corpo como instrumento para botar os outros em pecado, hein? Principalmente mulheres. O espírito de Jezabel tá aí andando aí que só o sangue de Jesus. Minhas irmãs, cuidado com as coisas do inferno. Cuidado com batom, com maquiagem, com brinco na orelha, com cordão no pescoço, com pinça engarrado na orelha, com pinça engarrado aqui assim, com esses cílios falsos, com lente de contato, mudando, adulterando os olhos. Seus olhos é preto, por que tu quer botar um azul? Varão, se seus olhos é preto, por que tu quer botar um verde?
Está adulterando, colocando uma coisa por cima. Batom, por que você quer mudar o brilho dos seus lábios que Deus te deu? Tanto faz homem e mulher que tem homossexuais. Por que você, varão, quer se vestir de mulher? Gálatas capítulo 1 fala sobre isso. Né? Então, assim, por que quer mudar o templo de Deus? Isso é vontade da carne, é a vontade do homem carnal. E a vontade do homem carnal, ela briga contra o homem espiritual. Contra o homem espiritual, não, contra o Espírito de Deus. Gálatas capítulo 5. Deixa eu ir lá ver Gálatas capítulo. Vou abrir aqui para vocês verem. Ficar somente nas minhas palavras. Gálatas capítulo 5.